Olá, paz seja convosco, seja muito bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Já ative as notificações, deixe o seu like e se inscreva neste canal. Como igreja, queremos te convidar a vir nos fazer uma visita de forma presencial. Será muito bom te receber aqui. Agora você ouvirá uma ministração para edificar a sua vida. Que Deus te abençoe. Glória a Deus. Livro de Amós, capítulo 3, verso 7, vai dando glória. Aleluia. Há uma movimentação profética aqui, meu Deus. Eu sempre digo para as pessoas, você precisa aproveitar o movimento profético, aquilo que Deus está fazendo. Uau! Meu Deus, é sobrenatural. Aleluia. A palavra de Deus diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Eu vou repetir. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Senhor, graças eu te dou, toda honra, glória, louvor e majestade dou a ti, Senhor. Coloque um anjo à minha esquerda, na minha direita, na minha retaguarda, anjos ao redor deste templo. Fale conosco, toda honra, toda glória e todo louvor damos a ti. Pai, que o Espírito Santo se manifeste neste lugar. Eu te glorifico e te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Podemos assentar glorificando ao Senhor. Uau! Para quem não me conhece, sou o pastor Cleberson Barroso de Cascavel, pastor da 25ª EQ. Você chegar lá, de repente eles vão dizer assim, você falar 25ª EQ, ninguém nem vai saber, mas você falar assim, a igreja do cowboy, o pessoal vai saber aonde que é. Não é que eu seja cowboy, viu, irmão? Que haja cavalo para aguentar esse corpo. O último cavalo que eu subi foi lá na Guatemala, o ano passado. Até hoje ele está meio manco. Eu subi uma montanha lá, o vulcão Pacaya. Falaram assim para mim, não, é 3 quilômetros, é rapidinho. Mas não é 3 quilômetros assim, irmão, é assim. Eu falei, tá amarrado em nome de Jesus, tem um cavalo aí? Eu paguei o cavalo para me levar, pastor. Coitadinho. Até o cavalo tinha que parar para respirar no meio do caminho. Depois me falaram que o cavalo foi para a UTI. Mas agora ele está vivo, para a glória de Deus, né? Brincadeiras à parte, irmãos, mas é verdade que eu subi no cavalo, eu subi mesmo a montanha lá. E queridos, Deus tem feito coisas sobrenaturais, maravilhosas. Estava falando com o pastor ontem. Eu estive agora na Guatemala, numa conferência chamada em Santia. Lá na igreja do pastor Cash Luna, nós estivemos lá, foi algo poderoso, sobrenatural que Deus derramou sobre as nossas vidas. Foi uma imersão de 3 dias, nós chegávamos na igreja 8 da manhã e saímos 11 da noite, sendo ministrados pelo Espírito Santo. Algo poderoso, avassalador. Aliás, já fica um convite para os irmãos. Nós fazemos uma caravana todos os anos para ir nessa conferência lá na Guatemala. É sobrenatural e Deus vira algumas chaves na vida de todo pastor que vai lá. Todo pastor que vai lá, o irmão que vai lá, ele nunca mais é o mesmo. E eu profetizo que Deus te dará condições financeiras para que você esteja indo conosco para lá em nome de Jesus. O pastor Ricardo conseguiu me dar desculpas esse ano, mas o ano que vem ele vai, em nome de Jesus. Falei para ele assim ontem, se o senhor for lá, você vai ficar mais doido do que o senhor já é. E é algo poderoso e sobrenatural que Deus faz. E eu creio que Deus vai fazer na sua vida também. E o tema da conferência lá esse ano foi a porção dobrada. Só. Estava lá o Benihim, estava lá grandes homens de Deus que ministraram sobre as nossas vidas. Oh, querido, obrigado. Olha, obrigado. Obrigado. Deus te abençoe. Que toda unção seja liberada sobre a tua vida em nome de Jesus. Tudo aquilo que eu recebi naquela conferência em Santia venha sobre o teu ministério, sobre a tua casa, sobre a tua família e igreja, em nome de Jesus. Glória a Deus, obrigado. E aí, queridos, nós estivemos lá por 3 dias nessa conferência. E Deus derramou do seu Espírito de uma forma muito poderosa.
E nós temos vivido isso diariamente na nossa igreja, na nossa cidade, nos lugares por onde eu tenho passado. E algo muito interessante é que a primeira agenda que eu estou fazendo depois que eu volto da Guatemala é aqui. E algo muito interessante também, que foi no mês de setembro, o ano passado eu estive aqui, foi quando o Senhor também me presenteou com umas bênçãos, foi aqui, enquanto eu estava ministrando aqui. Porque eu creio, querido, que o Senhor, Ele conecta propósitos, mas o Senhor, acima de tudo, Ele conecta missões. Quem sabe a missão que o Senhor me deu e a missão que Deus te deu, quem sabe hoje o Senhor vai nos conectar aqui no mundo espiritual. E eu estou vivendo isso. Há um aceleramento profético sobre a minha vida, em que o Senhor está fazendo grandes coisas. O Senhor tem me levado, tanto no Brasil como fora do Brasil, para ministrar não só sobre os irmãos, mas sobre líderes e pastores da nação, e fora do Brasil. E assim o Senhor tem feito também na vida daqueles que acreditam, aqueles que tomam posse, aqueles que querem. Irmãos, muito mais do que uma promessa, você precisa querer, você precisa desejar. Porque quem deseja e quem quer, automaticamente ele se aproxima ainda mais da promessa. A promessa se cumpre ainda mais rápido. E nós vamos perceber nos textos bíblicos, nas histórias bíblicas, que muitos homens e mulheres de Deus estiveram por dentro daquilo que Deus ia fazer, mas eles estiveram preparados e posicionados para aquilo que Deus ia fazer na vida deles. Então eu creio em nome de Jesus que este novo tempo, ele está chegando na tua vida. Você precisa entender que falta apenas 3 dias para terminar o mês? 3 dias para terminar o mês. E falta 3 dias para Deus mudar a sua história e você começar algo novo. Não, alguns aqui não entenderam. Falta 3 dias para você terminar um ciclo e começar algo novo na tua vida. Eu estava agora em casa, um amigo meu me liga e me manda uma mensagem. Um grande profeta da nação brasileira, que nem me conhece, mas nós temos uma conexão no mesmo Deus, no mesmo Espírito. Um grande profeta da nação brasileira chamado Judá Bertelli, acredito que alguns aqui conheçam. E ele me fez um convite para ir ministrar com ele nos Estados Unidos agora no mês de outubro. E algo muito interessante que quando um amigo meu fala da minha pessoa para ele, automaticamente o Espírito Santo começa a falar com ele dentro do carro. Ele estava no trânsito de São Paulo. Ele começa a dizer que Deus estava confirmando, que Deus estava dizendo que eu seria necessário estar com eles nessa caravana, que vai estar fazendo algumas missões na América. Mas não é sobre lugares, irmãos, em si, porque vou lá para os Estados Unidos, vou não sei para onde. Mas a questão é que você precisa estar preparado para quando a promessa chegar. Porque o ano passado o Senhor me disse que nós, numa conferência profética na igreja, o Senhor me disse que eu iria para os Estados Unidos. O Senhor me disse, para mim, não precisou usar ninguém para falar. E aí imediatamente o que é que eu fiz? Fui lá, fiz o meu visto. Tem muita gente que quer viver um milagre, mas ele não se prepara para o milagre. Tem gente que sabe que Deus tem um chamado para ele, para as nações, mas nem passaporte ele fez. E aí ele fica assim, meu Deus, um dia, se Deus quiser. Não, irmão, Ele quer, só depende de você. Se um dia, quem sabe, eu quero. Tem gente que pensa assim, né? Eu quero viajar. Não, você não vai viajar, irmão. Você vai cumprir um propósito, um chamado. Quando você está cumprindo um chamado, entenda que o financeiro nunca será um empecilho para que as promessas de Deus aconteçam na sua vida. Porque o mesmo Deus que dá a missão, Ele envia a provisão. O problema é que nós não cremos nisso. Porque se a gente cresce nisso, nós iríamos estar posicionados no propósito. E não se nós temos ou não temos algo para cumprir o chamado e o propósito. Porque na verdade aquele que nos chamou, Ele é fiel e justo para cumprir o propósito na nossa vida. Basta com que eu e você estejamos posicionados. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga assim, meu irmão, você precisa andar no radar profético de Deus. Eu não vim de uma família pastoral, não vim de uma família sacerdotal.
O Senhor me escolheu, me chamou. E quando o Senhor me chamou, ainda cantava, e cantava lá no mundão. E o Senhor, Ele olhou para mim com um olhar de amor. E eu tive um encontro real com Jesus, dia 13 de outubro de 2002. E o Senhor me resgatou lá do mundo. E desde então nunca mais parei de pregar o Evangelho, de pregar a palavra de Deus. E desde lá o Senhor tem cumprido grandes coisas na minha vida. E o Senhor vai cumprir na sua também. E nós vemos uma geração que está marcada por uma confusão muito grande, uma inversão de valores. Estamos vindo de uma geração que está passando por uma crise espiritual. Pessoas que só querem passar momentos com o Espírito Santo, mas não querem ser morada do Espírito Santo. Para ser morada do Espírito Santo, Deus vai requerer de você, o Espírito Santo vai requerer de você renúncias. Será necessário você renunciar. Será necessário você renunciar desejos, finanças, oportunidades. Porque a maior oportunidade quem tem para te dar é o Espírito Santo. E se você estiver debaixo do radar do Espírito Santo, um radar profético, tudo aquilo que você terá que viver ou terá para viver, o Espírito Santo vai te colocar no lugar certo, na hora certa, na cidade certa, na igreja certa, com o pastor certo, com os irmãos certos, e tudo vai dar certo. Aleluia! Sabe, irmãos, há 4 anos atrás eu estava no estado do Brasil, pregando na cidade de Chapecó. E chega nesse culto, eu não conhecia uma autoridade. E eu me lembro que eu estava num culto, uma igreja pequena, e o Espírito Santo me usa para dar uma palavra para aquela autoridade. 4 anos atrás. E o Senhor me revela tudo que aquele homem estava passando e aquilo que ele iria viver. Porque entenda, muitas vezes tem gente que quer ser só o profeta do caos. Entenda, Deus ele pode até revelar aquilo de ruim, mas Ele pelo menos vai te dizer, vai te lembrar que Ele vai estar com você. Esse negócio do profeta do caos, só falar de desgraça e coisa ruim, estou fora. Sai de mim, Satanás. Tem muitas coisas que muita gente vem profetizar algumas coisas, e eu já repreendo, não, está repreendido em nome de Jesus. Você já viu aqueles que chegam assim na igreja, pastor, se prepare. Se prepare que muita coisa que estava em oculto vai ser revelado. Irmão, cuidado com as profecias de Satanás. Quando alguém falar isso, você já repreende. Fala, está repreendido em nome de Jesus. O altar da minha igreja está lavado e remido pelo sangue de Jesus. Eu não estou dizendo que Deus não pode trazer à luz aquilo que está em oculto, mas Deus vai trazer para o pastor, para o anjo da igreja. E muitas vezes nós estamos aceitando com que Satanás esteja profetizando sobre os nossos altares. E nós não devemos mais aceitar isso. Porque quando as coisas vão acontecendo de uma forma natural, pelo Espírito, automaticamente vai se levantar os ciumentos e os invejosos. Você viu a irmã lá? Eu acho que ela errou aquela nota. Ela cantou o louvor inteiro correto. Uma nota que ela errar, vai ter um filho de Belial para olhar e falar assim, você viu que ela errou? Isso é natural. Agora, qual é a questão aí? Que quem recebe a crítica, quando ela está posicionada em Deus, nada vai abalar as estruturas dela. Porque primeiro, ela faz para Deus. Ela adora a Deus, exalta a Deus. E não é ela que vai agradar o homem. E sim porque quem faz é o Espírito Santo. É o Espírito Santo quem convence o homem do pecado. É o Espírito Santo que trabalha na vida das pessoas. É o Espírito Santo que liberta. É o Espírito Santo que vai fazer as coisas que precisam ser feitas. E as pessoas estão preocupadas em que elas venham resolver o problema dos outros. Eu me lembro um dia, passei por uma situação na igreja. E eu lembro que eu orei assim para o Senhor. Senhor, o Senhor que morreu pela igreja, o Senhor é o dono da igreja, então o Senhor se vira e resolver isso aí, que eu não vou morrer por ela. Eu me dou pela igreja. Eu dou a minha vida, mas eu não morro por ela. Só teve um que morreu por ela, que é Jesus. E quantos pastores e colegas de ministérios que estão morrendo pela igreja? Não, querido, me desculpe, mas você não foi chamado para morrer pela igreja. Você foi chamado para amar a igreja. Você foi chamado para se doar à igreja.
Você foi chamado para ministrar a igreja com seus dons e talentos, mas só teve um que morreu, se chama Jesus Cristo. Então não morra pela igreja. Começa a pedir discernimento para Deus. Você pastor, você pastora, e começa a dizer: ô queridão, ó, tira o time de campo, delega funções, coloque alguém para resolver para você, coloque alguém para atender, coloque alguém para orar, porque você não tem que morrer pela igreja. Irmãos, no meio da pandemia, quando nós estávamos saindo da pandemia, Deus falou para mim sair do lugar onde eu estava. E eu disse: Senhor, mas como? Está difícil pagar o aluguel até dessa. O Senhor me disse: não, sai do barco, porque o que eu tenho para você é muito maior. Eu falei: mas Senhor... E o Senhor só me disse assim: não tenha medo, você fez o barco, mas quem fez o mar fui eu. E eu obedeci a voz do Senhor. Hoje nós estamos lá na igreja do Cowboy, e nós já estamos comprando um lugar maior, para fazer algo maior para o reino de Deus. Por que isso, queridos? Porque nós cremos na promessa. O problema é que nós estamos limitando o Espírito Santo. Escute, não limite o Espírito Santo na tua vida. Deixa o Espírito Santo fazer na tua vida. Uau! Eu vejo o Espírito Santo fazendo obras maravilhosas na sua vida. Por muitas vezes, não é nem por dúvida, é por medo. Hoje o Senhor está tirando todo o medo do teu coração, minha filha. Eu vejo Deus chegando na tua casa. Uau! Como se fosse um caminhão muito grande chegando na sua casa, de portas abertas, chegando tudo novo. Eu vejo Deus trocando os móveis da sua casa. Eu vejo Deus trocando tudo novo dentro da sua casa. E Deus está dizendo assim: não tenha medo, eu sou aquele que cuida das suas finanças, eu sou aquele que cuida da sua casa, eu sou aquele que restaura as portas, eu sou aquele que restaura os muros, porque eu sou o Senhor da tua vida. Então mergulhe na profundidade do Espírito e confie mais em mim, diz o Senhor, e você vai ver o que a sua casa vai viver. Deixa Deus fazer aquilo que você já colocou aos pés da cruz, porque muitas vezes você coloca e você vai lá, pega de novo, e você quer tomar conta. Não, o Senhor manda dizer: diga para ela, deixe lá na cruz que eu resolvo e eu faço. Aleluia. O Senhor é poderoso. Você pode dar um glória a Deus? E eu creio, querido, que Deus está levantando profetas para esse tempo, para a sua igreja. E nós, como profetas do Senhor, nós precisamos profetizar sobre a igreja, sobre os jovens, sobre essa geração. Por muitas vezes eu também já disse que essa é uma geração Nutella. Agora eu mudei. Essa é uma geração de profetas, de homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo, homens e mulheres de Deus, moldadas pelo Espírito Santo. E essa geração será a geração que mais vai ganhar almas na igreja quadrangular do Brasil. Eu creio em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, muitos perguntam para mim onde eu vou, pastor, qual é o segredo do crescimento? Não existe, irmão. Podemos dizer que existem fatores. Primeira coisa, como que Deus vai prosperar alguém que não ama a sua igreja, onde ele serve? Como que Deus vai abençoar alguém que não é leal à sua instituição que ele serve? Como que Deus vai trazer multiplicação àquele que não veste a camisa quadrangular? E não é sobre placa, é sobre visão. Irmão, lealdade está no coração de Deus. E quando se nós servimos a Deus na igreja do Evangelho Quadrangular, nós temos que amar a nossa igreja, essa igreja que nos recebeu, essa igreja que nos curou, essa igreja que abriu portas, essa igreja que nos direcionou, essa igreja que abraçou nossa família, essa igreja que nos casou, essa igreja que através dela, através do altar, nos deu filhos e nos deu filhos espirituais, e uma igreja que cresce a cada dia porque ela vem do coração de Deus. Quer prosperar? Prega o Evangelho Quadrangular. Ame o Evangelho Quadrangular. Porque quem não faz dá desculpa. Deus está irmão, Deus já não está aguentando mais. De tanta gente que dá desculpa. Eu não vou porque estou com dor de dente. Eu não vou porque o filho não sei o quê. Eu não vou porque eu tive um problema em casa. Eu não vou porque o salário esse mês descontaram na minha folha de pagamento. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. O Senhor vai cuidar de tudo. Escute, essa semana entrou uma mulher, pastor, no meu escritório. Ela na verdade chegou para interrogar a Deus. E ela disse assim para mim: pastor, eu não entendo.
Eu recebo palavras de Deus. Deus usa as pessoas para falar assim para mim: olha, mulher, Deus te levantou para salvar vidas. Deus te levantou para levantar mulheres, isso e aquilo. Deus Deus te usa, Deus isso, Deus aquilo. Eu quero saber, pastor, por que eu salvo todo mundo e não consigo salvar o meu filho? Porque o meu filho está com depressão, não está com vontade de viver. Eu ouvi ela falar mais ou menos uma meia hora. Eu olhei para ela e disse assim: você crê que eu sou um homem de Deus? Ela disse: eu creio. Eu falei assim: você crê que quem me usa é Deus ou o diabo? Ela disse: Deus. Então deixa eu te falar uma coisa. Eu falei: meu filho já tentou se matar 2 vezes. E nem por isso eu parei de pregar que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus batiza e que um dia Ele vai voltar. Então escute o que eu vou te falar, meu irmão. Já tive que acabar cultos com mais de 1000 pessoas no culto. Uma unção poderosa liberada sobre a igreja. E eu ter que correr socorrer o meu filho, porque o diabo queria matar ele. Até que eu determinei e disse: diabo, a partir de hoje você não tem mais poder na minha casa. Quem manda aqui é Jeová Rafá, Deus que sara, Deus de milagres, Deus poderoso, Deus restaurador. Hoje meu filho está restaurado para a glória de Deus. Sabe por que isso? Eu estou contando isso para você, porque muitas vezes, irmãos, nós ficamos muito religiosos. E nós temos que parar com esse negócio de tudo é brecha, tudo é brecha. Sabe qual é a brecha? É porque você não profetiza mais na sua casa. A brecha é porque nós não profetizamos mais e nós deixamos o diabo tomar conta. Um ministro que ministra para milhares de pessoas, que está falando de cura e cura um monte de gente através de Jesus. E eu estava com esse BO dentro da minha casa. Mas eu creio e eu acreditei, eu tomei posse da palavra, irmão, que o meu Jesus é um Jesus que cura. E até quando nós vamos ficar querendo achar desculpas para o que está acontecendo ou o que não está acontecendo? Se não acontece, a culpa é sua. E se acontecer, a culpa é sua também. Porque se não acontece, é porque você ainda não fez o que tinha que fazer. E se está acontecendo, é porque você se posicionou, você tomou posse, e você está servindo um Deus poderoso. E todas as promessas vão se cumprir ainda mais, porque você está posicionado no Espírito. Você está posicionado no Senhor. Dá glória a Deus aí, pelo amor de Deus. Aleluia! Deus levanta profetas em tempos de crise. 1 Reis 17:1. Elias surgiu quando Israel estava mergulhado na idolatria. Todas as vezes que houver pecado, idolatria no meio do povo de Deus, Deus sempre vai levantar alguém com palavra. O mundo espiritual precisa ouvir: tem profeta na casa. Isso não é arrogância, não é soberba, mas é necessário avisar o diabo e os seus comandados: ei, o profeta chegou, tem profeta na casa. E é por isso que nós não podemos parar de profetizar, irmão. Se eu fosse parar, pastor, tem gente que fala assim: aquele pastor se acha com aquele topete. Eu repreendo aqueles que não têm cabelo. Você não tem cabelo, mas tem vida, irmão. Você não tem cabelo, mas tem Jesus. Aleluia. Você não tem cabelo, mas você é magro, eu sou gordo. O importante é que somos felizes. O importante é que servimos a Deus. O problema é a comparação. O problema é dizer: meu Deus, eu queria cantar igual o pastor. Você não vai cantar igual eu, ninguém canta. Você vai cantar do teu jeito, da sua maneira, da sua essência. Você vai cantar dentro daquilo que você crê. O problema é que as pessoas não andam debaixo daquilo que crê, eles andam debaixo da nuvem dos outros. Deus está te chamando para andar debaixo da sua nuvem. Uma das coisas, irmão, eu sempre fui meio complicado aos olhos de algumas pessoas. Porque na época tinha muita gente que vinha aqui para Londrina, umas movimentações espirituais que tinha aí. Eu falava assim: eu não concordo. Porque eu creio que a movimentação profética, a unção, Deus tem uma para mim, Deus tem uma para você, Deus tem uma para a sua igreja. É por isso que alguns pastores perguntam assim: qual é o segredo? Não tem segredo. O segredo está em você. Diga para o irmão que está do seu lado: fala, o segredo está em você, profeta. Diga: o segredo está em você, profeta. Eu vou te dar um exemplo nesses tempos de idolatria. Celular,
Senhor, me liberta, Jesus. Eu ainda preciso ser liberto. Eu de vez em quando me pego muito no celular. Ainda bem que é só eu que tenho esse pecado, Jesus. Todo mundo curado aqui, graças a Deus, diga amém. Isso só acontece com os pastores de Cascavel. Misericórdia. É uma idolatria, muitas vezes nós deixamos de ter tempo de qualidade com a família, deixamos de ter tempo de qualidade com os irmãos, tempo de qualidade com Deus. Você já reparou que nós ficamos horas e horas no celular? E nós ficamos minutos orando e dói o joelho, e dói as costas, e nós pensamos em 10 coisas ao mesmo tempo. E daí nós põe a culpa no TDAH. Não, porque eu sou TDAH. Não, nós não temos onde ficar. Na verdade, nós temos que criar vergonha na cara, parar e ouvir o que Deus tem para falar. Porque nós queremos só entrar diante do Senhor e falar. Quando Deus vai falar, Ele... Pera. Não, Senhor, eu tenho que... Só um pouquinho, agora que eu ia falar. E Deus vai se revelar a você, meu querido. Deus vai se revelar a você, basta você estar no lugar certo, na hora certa. Zacarias, pai de João Batista, onde ele estava quando o anjo do Senhor aparece? Na escala de serviço, na escala de oração. A Bíblia diz que ele estava na escala de oração e o anjo do Senhor aparece e diz assim, ó, você vai ter um filho. Ainda diz assim, ó, ele será tão cheio do Espírito Santo. Aliás, eu uso esse versículo para quem gosta de tomar uns golinhos. Não, afinal de contas a Bíblia não proíbe, né, irmão? Pode beber, né? Mas a minha Bíblia diz que João Batista ia ser tão cheio do Espírito Santo que ele não ia colocar bebida forte, não ia tomar nem vinho. Aí a escolha é sua, você quer ser cheio do Espírito Santo ou você quer ser comum como qualquer outra pessoa? Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu posso todas as coisas, eu posso, irmão, mas não devo, porque eu quero andar na contramão do mundo. Eu quero andar na contramão dos demais. Ah, pode, mas eu não devo. Ah, não, você pode ir, não dá nada. Mentira. Não, eu sou diferente. Eu sou ungido, sou lavado e remido pelo sangue de Jesus. Eu quero chegar a lugares que ninguém chegou. Eu creio que o Senhor vai me levar em lugares que ainda muita gente não chegou. E eu creio que eu sou uma voz para essa nação e para os lugares aonde Deus me levar. Você precisa crer nisso. Irmão, isso não é arrogância, isso não é soberba. O problema é que nós somos falso humilde. A gente fica naquela assim, não, que isso. Pastor, o senhor canta muito e canta bem. Não, que isso, canta sim. Me preparei a vida inteira. Faço isso a vida inteira, se não souber fazer, então pede para sair. O problema é que tem muita gente, irmão, no lugar errado. Tem muita gente que Deus não chamou para estar no altar cantando no louvor, já era para estar profetizando. O tempo de achar, falar assim, pelo menos alguma coisa eu faço. Não, você não foi chamado para fazer alguma coisa. Você foi chamado para ser uma voz. Você está entendendo como nós limitamos o Espírito Santo? Não, porque eu só sendo uma coluna na igreja tá bom. Não. Você não é só coluna. Você é braço. Você é mão. Você é boca. Diga para o irmão, fala, você é boca. Você é boca, fala, você é boca. Tem gente que quer ser só coluna. Não, eu quero ser boca, eu quero falar. Eu quero profetizar, eu quero falar das bênçãos de Deus. Aleluia! Uou! Então Deus levanta agora Elias para profetizar sobre uma nação idólatra. Tempos de crise. Quando Acabe e Jezabel dominavam a nação, Deus levanta Elias. Está na hora de você se levantar, Elias. Está na hora de você se posicionar. Um tempo na minha igreja começou uns negocinhos assim. Eu estava bem de boa. Eu falei, você sabe uma coisa? Eu vou ficar de boa. Deixa, a coisa está redondinha. Está organizada. Eu vou ficar de boa, vou ficar na minha. Vou só delegar. Quando eu vi que o negócio começou a apertar, ouvi burburinho aqui, vi coisinha ali, eu falei, opa, está na hora do profeta se levantar. Irmão, verdade isso. Está aqui o Gabriel, membro da minha igreja. Eu tenho certeza que tem irmão que está me assistindo lá.
Quando eu vejo que o negócio começa, muita Jezabel, muita Acabe se levantar, eu me levanto e falo assim, opa, tem profeta na casa. Não, você não está entendendo, né? Não dá um ar de arrogância isso aí? Não, irmão, é porque eu sou filho do Deus vivo. É porque eu fui chamado por Ele. Eu fui escolhido por Ele. Irmão, eu costumo dizer para minhas ovelhas que eu ponho a faca nos dentes assim, eu falo assim, opa, aqui tem profeta, meu amigo, tem profeta na casa. Então, em nome de Jesus, toda Jezabel, todo Acabe tem que cair por terra. Ou se converte ou cai fora. Porque tem profeta na casa e no altar. Até quando você vai deixar o diabo pisar na sua cabeça? Eu não estou dizendo para você brigar, não estou dizendo para você, não, irmão, você precisa brigar na oração. Você precisa colocar o joelho no chão. Você precisa profetizar, porque o diabo também precisa ouvir. Você precisa profetizar. E você precisa dizer, opa, o profeta está vivo, o profeta não está morto. Você precisa mandar avisar, o profeta estava na caverna, acabou de sair de lá. Avisa, estou falando para você. Vai ser um romper espiritual na tua igreja, pastor. Deus está me dizendo aqui que existem pastoras que estão caladas. Escute, pastor, você que é o titular, está calando a boca da profetisa que tem do teu lado. O Senhor vai te cobrar. Como eu não quero constranger ninguém aqui, eu poderia descer aqui, apontar o dedo para você e falar para você diretamente. Mas escuta, pastor, não feche a boca da profetisa que Deus colocou na tua vida. Escute uma coisa, Deus te colocou para pastorear, mas Deus levantou essa tua esposa aí para profetizar. E muitas vezes, irmãos, nós não queremos valorizar a esposa que está do nosso lado. Porque nós queremos, muitas vezes, achar que assim, mostrar para as pessoas que nós mandamos. Não, quem manda é o Espírito Santo. Dias atrás, chego na minha igreja. Começamos o culto. Não consegui pregar, pastor, só dei uma palavra. Não teve como. Porque a unção de Deus foi derramada naquele lugar. Pessoas foram curadas, restauradas. Uma unção poderosa. Nem eu me aguentei ficar de pé no altar. E para a gente poder, claro, honrar a palavra, eu li um texto bíblico. E eu só disse uma frase para a igreja. Eu disse, eu que não vou ser metido a besta e querer me mitidar com aquilo que o Espírito Santo está fazendo. Se eu fosse você, eu teria coragem hoje, pastor, de entregar as chaves da tua igreja para o Espírito Santo. Faça um ato profético na sua igreja. Chega assim, pega as chaves dela. Peça para alguém representar o Espírito Santo e diga assim, Espírito Santo, a partir de hoje eu estou entregando as chaves da minha igreja nas suas mãos. Você vai ver o reboliço que vai ser. Você nunca mais vai ser o mesmo, você vai ficar retardado. Sabe uma coisa? Tem igreja, pastor, que o Espírito Santo chega para bagunçar, não tem como bagunçar, pastor. Porque o negócio é tão desorganizado e tão ruim, que o Espírito Santo fala, não tem nem como eu vir bagunçar aqui, que aqui o negócio já está feio. Mas se você quer que o Espírito Santo entre lá na tua igreja, às vezes a gente monta, irmão, tudo bonitinho, você vê aqui, que nem o pastor aqui também. Você monta cronograma, faz tudo certinho. Daqui a pouco esquece o cronograma, joga fora, porque daí o Espírito Santo vem, ele bagunça tudo. Mas aí como é que o Espírito Santo vai bagunçar se o trem já está bagunçado? Eu me lembro, olha para vocês verem, quando nós saímos da igreja menor para a igreja maior, o Espírito Santo me disse assim numa palavra que eu preguei, sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. Deus falou assim, para mim multiplicar precisa se organizar. Primeira coisa que eu fiz, reformulei todo o meu administrativo da igreja. Fui lá, mandei fazer móveis planejados, arrumei mesa de secretária, do tesoureiro, fiz uma sala nova para mim, dei 1 grau na administração da igreja. 6 meses depois da igreja toda redondinha, organizada, nós mudamos para o Cowboy. E esse ano o Senhor disse para mim, organiza a casa. Começa a se organizar, que eu vou te levar a um outro nível. E nós começamos a nos organizar. Contratei mais funcionário, contratei um pastor gestor para fazer a gestão da minha igreja. O que é que Deus começou a fazer? Começou a mandar ofertas, mandar dinheiro, mandar pessoas disponíveis para que a gente possa comprar o nosso lugar e estar em outro lugar para fazer a obra ainda maior do que já estamos fazendo. Sabe por quê? Deus não opera
em coisa desorganizada. Deus só vai operar em coisa organizada, irmão. Se desprenda, pastor. Eu fui para Guatemala, só falaram nisso lá para nós, pastores. Só confirmando aquilo que nós já estávamos querendo fazer. Então, se você quer crescer, você precisa se desprender, profeta. Porque nós somos chamados para governar o altar, para levar palavra, para profetizar sobre a igreja. Eu não estou dizendo que o pastor, ele não vai estar sabendo de tudo que está acontecendo na igreja. Mas, querido, aprenda a delegar, aprenda a repartir funções dentro da sua igreja, para que a sua igreja cresça, para que os irmãos desenvolvam o ministério deles dentro da igreja. De repente você fala assim, meu Deus, fui lá, o pastor Ricardo levou nós. Aquele pastor, eu sei que todo pastor é assim, eu sou pastor, gente. Levei meus membros lá, minha diretoria, agora eles vão me cobrar e pegar no meu pé. Então, por que veio? Se vem é para aprender, se vem é para melhorar, se vem é para Deus te direcionar. Se Deus te trouxe aqui, é porque Deus está dizendo, eu quero alargar as suas tendas. É só você deixar eu dominar a tua igreja. É só você deixar eu governar o teu ministério. E você vai ver o que eu vou fazer na tua vida. Uou! Querido, a crise ela não impede de Deus agir. Quanto maior a escuridão na nossa vida ou no ministério, maior será a luz que Deus vai enviar. Escute. Eu já testemunhei aqui um dia. Quando meu filho completou 18 anos, ele saiu da igreja. Fui buscar meu filho na porta da balada. Todo mundo me conhece lá na cidade. Eu com a camisa de Jesus Cristo, uma sandalinha de Jesus, de madrugada, na porta da balada. Aí teve mais outros 2 meninos que estavam lá, e 2 pais ficaram de sangue quente, queriam bater nos meninos lá na frente da balada. Filmaram e colocaram num blog lá na cidade. Pastor exorciza ovelhas na balada. E eu estava lá dizendo para os pais, não bate não, gente, não corrige aqui não, deixa para conversar em casa. E eu confesso que eu coloquei o meu filho dentro do carro, falei assim, eu arrepiar esse piá no cacete. Eu quero cobrir ele no cacete. Não, irmão, eu sou sincero, eu não vou falar que eu queria, vou abraçar ele, eu vou beijar ele. Espírito Santo. Nessa hora eu falei, Espírito Santo, fica aqui. Mas quando eu estava no caminho, o Espírito Santo insistiu em ir comigo. Ele se assentou do meu lado e disse assim, agora você vai chegar em casa. Você vai fazer com o teu filho como você fosse fazer com um membro da tua igreja. Você vai abraçar ele. Você vai orar por ele. Você vai aconselhar ele. E foi isso que eu fiz. Sabe por que eu fui chorando? Na verdade, não só pela decepção do meu filho ter pegado ele na balada. Eu fui chorando em saber que eu não era tão crente assim. Então olha para o irmão que está do seu lado e fala assim, não entristeça o Espírito Santo. Fala, seja humilde e ame as pessoas, a começar pela sua casa. Aleluia. Preste atenção no que eu vou te dizer. A crise dessa geração é um palco para Deus levantar novos profetas. Não, você não me entendeu. A crise dessa geração é o palco para Deus levantar novos profetas. Então não mate os profetas que Deus está levantando. Eu lá na minha igreja agora eu estou assim na piazadinha. Eu estou assim, igual um sniper, olhando para eles. Se eu ver que o rapaz tem um dom, alguma coisa, eu falo assim, vamos para uma célula, vai. Esse dia eu cheguei para o meu sobrinho, que estava meio parado, eu falei assim, meu filho, vamos, eu vou chutar tua vaquinha. Aí ele falou assim, como assim, tio? Eu falei, depois eu te respondo. Deixei ele 4 dias esperando. Aí quando chegou na segunda-feira, eu falei, quinta-feira você prega para nós no culto? Ele, amém. Pensa na palavra que o menino levou. Está pronto. Porque na caminhada Deus vai preparar. Esse negócio de muitas vezes, nós estamos perdendo, irmãos, os novos profetas que Deus está levantando. Porque eu entendo, é claro, nós temos que ter o zelo pelas coisas de Deus, com certeza. Mas tem muitas vezes nós precisamos deixar o Espírito Santo usar quem veio para Ele usar.
Não mate os profetas que Deus está levantando. Deus está levantando os novos profetas para essa geração. Assim como alguns pastores que eu respeito muito, de cabecinha branca, que já tem alguns anos de caminhada, que prepararam o caminho para a gente vir, e eu respeito muito e tenho toda a minha admiração. Assim nós também precisamos preparar o caminho para a nova geração que está vindo. E eu creio que é uma nova geração. Escute o que eu vou dizer. Deus está levantando uma nova geração para esta região e para esta igreja. Essa nova geração de profetas Deus já levantou. Então estejam atentos para ouvir a voz de Deus. Segunda coisa, Deus levanta profetas com coragem para falar a verdade. Jeremias foi chamado pelo Senhor ainda jovem. Jeremias 1, 6 ao 8. Deus não procura apenas os talentos, mas Ele procura quem está disponível. Você precisa estar disponível. Jeremias estava disponível. Você precisa, irmão, eu vou te falar um negócio. Eu não sei, claro, isso vai muito de temperamento. Mas se falar para mim assim, ó, vai entrar uma vaca aqui voando, eu falo, cadê? Eu quero montar nela. Eu sou assim. Se falar assim, olha, aquele povo ali, eu estava ali dando risada. Como são fases na nossa vida, né? Eu vi os jovens saindo correndo e vindo aqui para frente. Eu me lembro dessa época minha, também eu fazia isso. Olha como é que é a fase do nosso ministério, pastores. Começa a cantar os louvores, nós saímos, né? E pulamos. Ó, já cansei. Misericórdia. Aí eu vi um pastor ali, aquele pastor ali, ó. Eu vi ele ali, ele já estava igual o Silvio Santos. Oi. Oi. Pode ver que já não pula mais, né? Os jovens tudo pulando ali. Oi. Só assim com a mãozinha, ó. É as fases do ministério, mas todos são importantes. No ministério vai ter o profeta que pula, vai ter o profeta que anda, vai ter o profeta que dança igual o Silvio Santos, mas todos são importantes. Então não mate a voz profética. Aleluia. Eu sei que já está chegando o tempo. Gente, eu ministro para jovem faz 20 e tantos anos. Eu me lembro quando eu chegava nos retiros, eu falava, tira o pé do chão. Agora, irmão, eu só levanto o dedinho. Eu falo pro pessoal, tira o pé do chão. Fico parecendo um amortecedor assim, ó. Não vai mais, irmão. É 2 pegadas que sair do chão, no outro dia não levanta mais. Mas todos são importantes. Então você que pula, aproveita o teu tempo que você está pulando. Você que corre, aproveita a fase que você ainda aguenta correr. Você que anda, continua andando, mas você também vai chegar. Mas não pare, diga por irmão, não pare. Não pare, não pare. Somente quem crê, não pare, não pare, não pare. Dá um brado de vitória, não pare. Uou! Aleluia! Quem Deus escolhe, quem está disponível, irmão, não negocia a verdade. Não adapta a mensagem, querido, para agradar alguém. Você não pode adaptar a mensagem, irmão. O pau come lá na minha igreja. O meu superintendente, que era o meu superintendente, pastor Neve, ele vai lá, ele veio pregando e fala assim, sangue de Jesus tem poder. Se eu falar um negócio desse, eu fico sozinho. Falei, não, mas aqui eu tenho que falar. Senão quem adoece sou eu. Porque se Deus manda falar, nós temos que falar, né, Gabriel? O Gabriel que sabe. Já tive que colocar na minha mesa, conversar. Tive ou não tive, Gabriel? E falar assim, quando é que você vai criar vergonha na cara? Quando é que você vai virar homem de verdade? Mas entenda, querido, é um chamado específico. Se alguém quiser cumprir a minha função, não vai dar certo. Esse é o discernimento que a igreja não está tendo. É cada um no seu quadrado. Só que se todos agirem no seu quadrado, dentro das suas funções ministeriais, a igreja vai voar. A igreja vai crescer saudavelmente. Então que cada um venha exercer dentro do seu quadrado. Terceiro e último.
Deus levanta profetas cheios do Espírito Santo. Deus levanta profetas cheios do Espírito Santo. Uau! Irmão, prefeito que ganhou a eleição lá em Cascavel, bem antes das eleições dele citar o nome dele como candidato a prefeito, eu tenho a foto para provar. Eu oro pelo prefeito e disse assim: escute o que eu estou te dizendo, o senhor vai ganhar a eleição no primeiro turno. Ser bem sincero, olhando, você fala assim: não ganha nada. Tem coisa que Deus manda a gente falar que até a gente duvida. E o homem ganhou em primeiro turno. Só não garanto se ele ganhar a próxima, mas que ele ganhou o primeiro turno, ele ganhou. Não, gente boa. Quando estava dormindo. Deus levanta profetas cheios do Espírito Santo. Na verdade, você não pode buscar o Espírito Santo por ocasião. Tem que ser estilo de vida, irmão. Você não tem noção que loucura é viver com o Espírito Santo. Que loucura é ser habitação no Espírito Santo. Show! Vão te chamar de retardado. Vão tentar não acreditar em você. Mas Deus continua acreditando. Vão dizer que o teu ministério é isso, o teu ministério é aquilo. Mas só Deus sabe o preço que você pagou. Deus sabe quais são as renúncias. Ei, pastor, não existe idade ruim. Existem pastores que deixaram de acreditar no Espírito Santo. Existem homens e mulheres que deixaram de acreditar no Espírito Santo. Vou ser bem sincero, irmãos. Quando Deus falou para mim, ó, se prepare, você vai viver agora um novo estágio, uma nova... E eu falei, meu Deus, mas de novo? Porque a primeira coisa que a gente pensa, na construção, na reforma, nisso, naquilo, de novo. Eu fiz 4 anos agora que eu mudei de prédio, agora vai ter que mudar de novo. Eu me lembro que eu estava lá na nova aquisição da igreja, profetiza que será nosso. E eu lá olhando aquilo lá, eu falei assim, meu Deus, vai começar tudo de novo, sabe por quê? A nossa carne, ela vai querer olhar o processo. Porque a nossa carne não vai se lembrar que quem que mandou você fazer e quem vai estar com você. Eu olhei a tudo aquilo muito gigante, muito grande. Aí você sempre leva uns irmãozinhos, né, que Deus usa. Se Deus usou uma mula, né, não vai usar os irmãos que estão do teu lado. E olha para você, pastor, não adianta. Quem vai ter que dar o peitaço é o Senhor. Fala, obrigado, Espírito Santo, por usar essa mula do meu lado. E Deus vai usar os improvados, irmãos. Deus vai usar da onde você menos espera. Sabe aquele pecador que um dia você não quis olhar para ele? Você achou que ele era pecador demais, muito chato. É aquele que Deus está esperando você restaurar ele. Ele vai ser o maior ganhador de alma da sua igreja. Sabe aquele drogado que você está há mais de 10 anos, ele cai e levanta, mas creia no Espírito Santo que uma hora ele só vai levantar e não vai cair mais. Esse vai ser o cara que será o teu braço direito e você vai poder contar com ele. Sabe por quê? Eu já vivi muito disso. Os bons foram todos embora, só ficaram os improváveis do meu lado dizendo, pastorzão, conte comigo, você é um pai para mim. E foram aqueles que eu queria matar. Aqueles que eu dizia, sangue de Jesus tem poder. O que eu faço? Só se bater na cabeça. E são esses que permaneceram. O Gabriel já foi um improvável. Hoje viaja comigo, trabalha comigo. Porque, querido, Deus ele não ama o pecado, mas Ele ama o pecador. E Ele nos chamou para ser restaurador de vidas. Deus nos chamou para ser profetas para aqueles que estão caídos. Porque nós seremos os únicos que vamos ter coragem de olhar para a cara daquele que está lá na rua, drogado, todo sujo de pecado, e olhar nos olhos dele e conseguir enxergar alguma coisa como Jesus enxergaria. Nós somos aqueles que vamos ter as únicas pessoas que vão ter a capacidade de olhar para alguém que está caído e dizer assim, você será um grande homem de Deus, você será uma grande mulher de Deus. É somente através dos olhos de Jesus que nós vamos levantar essa nova geração, uma nova geração de profetas. Eu já estou encerrando. 4º e último, Deus está levantando uma geração profética.
Livro de Joel, capítulo 2, verso 28. Derramarei sobre toda a carne. Ele não está dizendo: eu vou derramar do meu espírito sobre o que é espiritual. Eu vou derramar do meu espírito sobre toda a carne. Sabe o que isso quer dizer? Eu vou purificar, eu vou salvar, eu vou curar, eu vou levantar, eu vou usar, eu vou restaurar, eu vou fazer grandes coisas através da vida daqueles que apenas estiveram disponíveis. Os improváveis, aonde estão os improváveis aqui nesta noite? Dê glória a Deus! Deus não está levantando apenas alguns pregadores, Deus está levantando jovens com fogo, mulheres cheias do Espírito Santo, homens comprometidos com a verdade, intercessores, evangelistas, pastores e líderes que carreguem a voz profética, a voz de Deus. Aonde estão aqueles que creem nisso, que serão carregadores da voz de Deus? Se coloque de pé, eu quero orar por você. E eu creio em nome de Jesus, que Deus está levantando homens e mulheres com intimidade, santidade, ousadia e dependência do Espírito Santo. Espírito